Com o fim da União Soviética em 1992, a Rússia, que surge com essa extinção, acabou herdando direitos e obrigações constitucionais da antiga União Soviética. E hoje, na Academia, nós vamos conhecer um estudo sobre os aspectos do sistema econômico atual desse país, com base no sistema tributário e a transição da extinta União Soviética para a Federação da Rússia. A pesquisa faz uma abordagem intrínseca na reforma econômica ocorrida, mas que ainda se adapta ao direito internacional. Esse estudo é do professor Marcelo Pereira Cruvinel. Rússia, rumo ao OMC e a economia de mercado. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Orientadora, a professora doutora Leila Bijos. Para participar do debate sobre esse estudo, convidamos Álvaro Castelo Branco. Ele é mestre em Direito e advogado da União Itágora e Figueiredo. Ele é mestre em Direito Internacional. Quero aqui agradecê-los, professor Álvaro, também o professor Itágora. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar da Academia de hoje. E nós vamos acompanhar agora um resumo desse trabalho. O estudo aborda a colocação da Federação da Rússia no atual ordenamento econômico mundial, principalmente quanto à sua adesão ao OMC e à economia de mercado, tendo em vista a aparente inércia no período pós-soviético e as suas posteriores ações para se impor no cenário internacional. Bem, professor Marcelo, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, um tema realmente bastante complexo. Dá aí uma volta no tempo, né, para falar um pouquinho do histórico. Agora, eu gostaria que o senhor falasse da metodologia desse estudo. Bom, para fazer esse estudo, eu tive que fazer uma coleta de matéria-primamente histórica, né, para poder ter uma base justamente nesse período de transição da extinta União Soviética para a atual Federação da Rússia. Então, para utilizar o material colhido e com o resultado que eu pretendi alcançar, busquei o método dedutivo, justamente para poder dar um norte nesse aspecto de metodologia, facilitar a conclusão que eu cheguei nele. Bom, o professor Marcelo também destacou para nós 3 obras que compõem aí a vasta bibliografia deste estudo, e ele destacou 3, nós vamos conferir quais são. BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, Estruturas dos Sistemas Tributários. Coordenação, Marcos Aurélio Pereira Valadão, Antônio de Moura Borges. Publicado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Choque de Civilizações, de Samuel P. Huntington, editora Biblioteca do Exército. O Mundo Pós-Guerra Fria, Globalização, Guerra ao Terror e Multipolarização, de Paulo Fagundes Vicentini, editora Leitura 21. Marcelo, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu trabalho? Essa obra do BRIC serviu como parâmetro para poder fazer um comparativo do atual sistema econômico e tributário da Rússia com os outros países emergentes ao qual acompanha o bloco hoje do BRIC, hoje chamado BRICS até, né? Com o ingresso da África do Sul. E essa primeira obra serviu como justamente foi um estudo justamente de alguns cientistas econômicos soviéticos que trouxeram à baila o atual ordenamento que eles estão e tanto no cenário internacional quanto no bloco que eles estão participando. O segundo, Choque de Civilização do Huntington, ele serviu como uma espécie de referencial teórico para poder fazer um comparativo também com as outras civilizações que vão surgindo. Com o fim da União Soviética e o surgimento da Federação da Rússia, nós tivemos uma extinção de um bloco e o nascimento do novo ordenamento internacional. E como que a Rússia se encaixou. Então, eu fiz um comparativo nesse aspecto também. E o terceiro mundo pós-Guerra Fria veio também para dar um norte com alguns autores que trouxeram justamente um parâmetro para poder fazer como que os países estão atuando nesse novo cenário internacional, principalmente na questão da globalização e da soberania. Né? Além de outras obras que eu utilizei também, mas pegando nessa linha, mas essa me serviu como base para esse estudo. Bom, vou pedir para que você fale então do trabalho agora em si. Bom, o interesse que eu tive nesse trabalho foi justamente abordar a transição da Rússia para a União Soviética, da União Soviética, desculpe, para a Rússia, para a Federação da Rússia. E
qual o interesse? A Federação da Rússia é um importante parceiro comercial do Brasil. Tem um bloco econômico regional muito importante, que é a Comunidade de Estados Dependentes, e também esse bloco está começando a fazer algumas parcerias, buscando com outros blocos regionais, dentre eles o Mercosul. E também, devido ao fato da reestruturação que o país fez, chamou a atenção o novo ordenamento legislativo que acompanhou esse crescimento, esse surgimento da Federação da Rússia, dessa transição, né? Principalmente na criação da atual Constituição que eles têm, de 1993, e das normas que trouxeram a regulamentação da parte tributária e na parte econômica, para poder facilitar justamente essa inserção no mercado internacional. Então, eu começo falando justamente um pouquinho da parte histórica no trabalho, para dar um embasamento, período da União Soviética mesmo, da transição, para falar um pouco da Glasnost, Perestroika, falo com breves palavras aqui, para também não fugir muito do assunto, né? Mas dar um norte justamente nesse período de transição, o que aconteceu, como o país se colocou, durante um período de alguns meses. Utilizei até um estudo da professora Leila Bijos, que a Rússia foi como uma espécie de um Estado fracassado, sem estar no devido funcionamento mesmo, na parte legislativa, a parte do poder executivo, né? E depois, observando como que a questão da globalização começou a atuar nos países, eles começaram a gradativamente se inserir no mercado internacional. Então, um dos primeiros passos que eles tiveram foi a lenta inserção e, afinal, a assinatura junto à Organização Mundial de Comércio. Eles acabaram começando a assinar os primeiros documentos em 1993 também e ratificando agora no ano passado, que eles entraram de forma definitiva. Foi a última grande economia que entrou. Então, nesse período de entrada da assinatura efetiva do OMC e depois os primeiros resultados que eles estão tendo, eu resolvi abordar aqui no trabalho, buscando alguns elementos na Constituição deles, da Rússia, que é muito moderna, bem ágil, e também no direcionamento econômico que eles estão dando. Bom, alguns personagens, alguns eventos influíram para que eles pudessem chegar no atual patamar econômico que eles estão, de economia emergente, de grande economia, né, mas emergente, que que eu achei curioso estudar e trazer, botar no trabalho, a questão da influência até da máfia russa, por exemplo, né, que apesar do nome máfia não ter aquele sentido de ser algo familiar, não, mas é a corrupção mesmo em si, né, como boa parte dos países tem, e que, por exemplo, eles chegam ao ponto que a legislação da Rússia é muito fácil você criar um banco, né, uma instituição bancária, e muitos grupos criminosos resolveram criar bancos justamente para lavagem de dinheiro. Isso ficou muito disseminado em todo o país. E eles tiveram também que reduzir outros pontos, fugindo um pouco disso aqui, algumas alíquotas tributárias justamente para facilitar o comércio da comunidade de Estados dependentes, formado por ex-países da União Soviética, que eram 12, agora 11, porque a Ucrânia definitivamente quis sair devido a esses eventos internacionais que estão envolvidos com a Rússia, né, enfim. E dentre outros aspectos que eu vou abordando também. E, por fim, vou abordando, resumindo aqui, a parte das barreiras internacionais que, devido a esse acordo internacional que eles assinaram junto à OMC, que é a Federação da Rússia, né, assinou, eles tiveram que se adaptar junto aos contratos que vem realizando com outros países, diminuindo o protecionismo, ao mesmo tempo facilitando que o comércio pudesse ingressar de forma tranquila lá. E, como resultado a médio e longo prazo que eles vão ter, devido a alguns gráficos que a gente vai analisando no trabalho e vai tentando apontar, a médio prazo, a parte da questão da modernização da infraestrutura de tecnologia, a parte de serviços também, eles vão, a médio prazo, já ter bons ganhos. E, imediatamente, quem vai sair ganhando é a população de baixa renda, que já está ganhando com isso, porque os novos produtos estão entrando no mercado russo e o mercado fica aquecido, tem a competição, e a população de baixa renda ganha de imediato. Mas o país como um todo, no médio prazo, já vem ganhando com isso aí também.
Mas, para que eles pudessem chegar nesse ponto, eles tiveram que realmente se fortalecer na base legislativa, botando vários pontos na Constituição deles para que pudessem celebrar contratos de forma muito rápida. Comparando com o nosso país, por exemplo, os tratados internacionais têm que ter uma ratificação, passar pelo Congresso Nacional aqui. Lá não, o Executivo assina e já está valendo, né? já tem uma execução. Então, nós temos tratados com a Rússia, alguns eu botei aqui no trabalho, que no nosso país demoram 6 meses a 2 anos para efetivamente aqui no Brasil serem aplicados, lá em 1 semana. Né? Então, eles já vêm ganhando com isso, né, na questão do mercado, nessa questão da inserção e nessa questão da entrada que eles estão tendo depois da assinatura com o OMC, de outra economia de mercado. Eles tinham uma economia centralizada e foi uma ruptura muito grande. Né? É difícil um país ter uma mudança drástica e efetiva e rápida de uma hora para outra. Então, foi algo que foi crescendo gradativamente, que foi surgindo, mas que eles foram utilizando uma base legal muito boa, tanto na parte interna quanto na parte das relações internacionais também, para que pudesse chegar a esse ponto. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos debater este estudo do Marcelo Cruvinel. Até já. Em debate hoje no Academia, a dissertação Rússia rumo à OMC e a economia de mercado. O trabalho foi apresentado por Marcelo Cruvinel ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Nós vamos já entrar no debate, mas antes nós vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Direito Tributário e Diálogo Constitucional, de Gustavo da Gama Vital de Oliveira, editora Ímpetus. Fundação Governamentais, de Calil Simão Neto, editora Revista dos Tribunais. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro, de Alexandre Couto Silva, editora Forense. Bom, para dar início aqui ao nosso debate, convido o professor Álvaro Castelo Branco. Obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui participando desse debate. Quero dizer que foi uma leitura muito prazerosa do trabalho do professor Marcelo. Achei não só o tema extremamente interessante, atual, como também o próprio trabalho. Ele tem uma leitura interessante, não é um trabalho, apesar de ser um trabalho acadêmico, é um trabalho de leitura fácil, e eu achei interessante a abordagem que ele fez sobre essa questão histórica, primeiramente, fazendo um apanhado da transição da União Soviética para a Federação da Rússia, e depois entrando em questões extremamente interessantes, como, por exemplo, a própria relação da Rússia com o Brasil. Ele fez um apanhado dos tratados que o Brasil celebrou com a Rússia e, num determinado momento, ele foi muito feliz em falar das aplicações de proteções não tarifárias da Rússia com alguns produtos brasileiros, principalmente com a carne, que vira e mexe, vem à tona, embargos da Rússia ao comércio, que de certa forma vão contra, né, as regras de livre comércio quando não há um fundamento jurídico. Realmente são medidas protetivas que são justamente medidas que são combatidas pelo sistema de livre comércio. Eu achei também muito interessante um enfoque que ele deu sobre a questão da relativização da soberania dos Estados em face do direito internacional. E essa relativização, ela é estudada em vários aspectos do direito internacional, muito relacionada, por exemplo, com proteção dos direitos humanos, mas o enfoque dele com o direito internacional econômico também demonstra o tanto que essas relações comerciais, por exemplo, com a criação do OMC, o tanto que os Estados eles têm que, de certa forma, abrir mão da sua soberania, principalmente com relação a aspectos tributários, porque ele mesmo, inclusive, ilustra, né, cita até passagens de autores russos que falam que nenhum país, nenhum Estado é uma ilha. Hoje em dia, os Estados eles vivem num mundo extremamente globalizado, todos dependem de si. E outro detalhe também bem interessante do trabalho dele é que ele menciona os custos de ingresso de um Estado na OMC, principalmente no Estado em fase de transição, como é o caso da Rússia. E ele ilustra bem que, num primeiro momento, devido até à situação das importações de bens com tecnologia muito mais avançada, você vai ter uma situação muito difícil na Rússia, de problemas sociais, problemas econômicos,
e ele foi muito honesto no trabalho dele de dizer que os ganhos, que inclusive a própria conclusão dele é nesse sentido, é inegável que o fato de um Estado participar do sistema de livre comércio é muito vantajoso para ele, mas talvez não no primeiro momento, e sim num momento posterior. E também o tema dele chega a ser muito relevante em razão dessas questões, porque o direito internacional, a história da humanidade ela é muito cíclica, não é? Ela vem em ondas, às vezes as situações se repetem. Estamos vivenciando agora uma questão relacionada à Crimeia, e até gostaria de perguntar para o professor, né, qual seria, lógico, trabalhando com perspectivas que nós não sabemos como vai ser no futuro, mas há várias discussões a respeito de eventuais sanções econômicas à Rússia em razão dessa situação da incorporação da Crimeia e quais os impactos, porque o próprio presidente da Rússia mencionou que eventuais embargos econômicos à Rússia, obviamente, vão custar caro para a Rússia, mas em razão da globalização, vão custar caro para toda a sociedade internacional. E eu gostaria que ele, nessa perspectiva do trabalho dele, né, pudesse fazer um panorama dessa situação. Bom, a questão que está acontecendo atualmente na Crimeia, como consequência para a Rússia, economicamente, terá uma consequência de imediato muito pouco. Não há um interesse internacional em fazer esse tipo de proteção daquele pedaço da Ucrânia. Parece que os ucranianos nem estão tão interessados assim, devido às perdas econômicas que eles teriam com a própria Rússia. Em relação à Rússia, eles estão atuando no cenário internacional de forma até muito inteligente. Conseguiram tirar um pedaço de um país, né, de outro, que era autônomo, soberano, sem guerra e sem nenhuma intervenção econômica de destaque. Tem algumas ameaças da Europa, dos Estados Unidos, mas muito limitadas, muito pequenas, porque eles mesmos estão verificando que o transtorno econômico não seria realmente só para a Rússia, seria para toda a comunidade internacional. E eles vêm se preparando, eu consegui, no trabalho, visualizar um pouquinho e refletir no que está acontecendo agora, eles já vêm se preparando para esses tipos de eventualidades. Tanto é que, salvo engano, o ministro das Relações Exteriores disse que não haveria problema nenhum para eles substituir parceiros comerciais. Caso a Europa ou os próprios Estados Unidos viessem a fazer algum corte no relacionamento, na parte econômica, tentando aplicar alguma sanção, eles trocariam os parceiros. E alguns países já estão tentando tirar proveito disso. Né? Abriram já os olhos e vamos tentar celebrar mais acordos internacionais. A Rússia respeita muito a OCDE, e justamente o contrato básico que tem lá no OCDE de celebração de acordos. E as cláusulas ela tenta seguir à risca. Quando ela sabe que qualquer problema que tenha nessa área, ela vai ter que responder à arbitragem internacional. E ela tem uma legislação interna muito forte na questão da arbitragem mesmo, né, que ela tenta adotar, que ela tenta implantar para ela. Então, creio que, assim, de imediato, se mantiver esse panorama só da Crimeia sendo anexada para a Rússia, não teremos consequências para a Rússia, nem para o ordenamento internacional. Agora, ultimamente, temos observado alguns eventos acontecendo no leste da Ucrânia, alguns pedaços, algumas regiões querendo também estar para a Federação da Rússia. Aí já apareceram alguns avisos, né, da comunidade internacional, dizendo, isso já não daria. Mas de imediato não vai acontecer nada. Para a Rússia, nada mesmo. Assim, eles já estão muito preparados para isso. Eles têm uma economia muito forte. Eles têm tanto de matéria-prima quanto até na parte de tecnologia, né, eles estão bem situados. Eles têm um parque industrial muito bom, então eles têm um certo preparo para isso. Professor Taguri. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, estar aqui, dizer que o professor Marcelo está de parabéns, é realmente um trabalho que, como o meu colega sintetizou, é um trabalho acadêmico, mas que consegue trazer o tema com uma leveza de texto que torna o texto agradável ao leitor. Meus parabéns por isso. Não imaginava que fosse ser diferente com a orientação da professora doutora Leila Bijos. Quanto ao tema especificamente, meu colega citou que a história vem em ciclos, né, em ondas, né, e é precisamente essa perspectiva dos materialistas históricos, como o próprio Marx, como Hegel e como tantos outros, de perceber a história como
um grande repetir de ciclos, o que permite ao estudioso uma certa previsibilidade do que vai acontecer. Enfim, é isso que deixa a gente um pouco mais confortável ao tentar fazer estudos de futurologia. E agora a gente está tentando fazer um pouco disso aqui, tentar entender para onde está caminhando a Rússia, né, diante de todos esses aspectos. A transição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para a CI e depois para a Federação Russa, e agora também nesses novos acontecimentos recentes ali no Mar Negro, nos Balcãs, né? Você menciona no seu trabalho com muita propriedade a obra do Samuel Huntington sobre o choque de civilizações. Esse autor ele traz uma perspectiva muito interessante sobre a necessidade de afirmação das suas próprias identidades, das suas identidades nacionais, culturais, étnicas e até religiosas, como mecanismo para se contrapor às diferenças. E aí o nacionalismo russo vem à tona novamente. Eu queria discutir com o senhor esse assunto, né? Nós sabemos que a Rússia tem uma perspectiva geopolítica naquela região que a torna, que a faz perceber como uma liderança natural de um movimento pan-eslávico, um pan-eslavismo. Nós já discutimos isso aqui na TV Justiça em outros programas. E isso frequentemente tem sido lido de maneira superficial por alguns autores como sendo uma espécie de hegemonia, uma hegemonia regional, ou uma imposição forçada, né, de uma autoridade russa, uma soberania russa na região. Nós sabemos que essa discussão é uma discussão muito, muito perigosa para não corrermos riscos de parecermos superficiais, mas eu queria saber, com base nisso que o professor acabou de mencionar, sobre a segurança da economia russa num cenário de possíveis sanções econômicas, né, eu gostaria que o professor explorasse um pouco mais isso. Como é que o professor vê essas possibilidades para a Federação Russa num cenário, num worst case scenario, num cenário muito ruim, imaginativamente, em que a Rússia ficaria isolada ou sofrendo sanções econômicas? E, se possível, o professor fazia uma comparação da parte que nos cabe também, né? Como é que o Brasil ficaria nisso, né? Recentemente, o embaixador da Ucrânia esteve no parlamento brasileiro e reclamou do que ele chama de uma certa inércia da diplomacia brasileira em se posicionar sobre o conflito Rússia-Ucrânia em relação à Crimeia. Então, eu acho conveniente a gente também estudar onde é que o Brasil se inseriria ou inserir-se-ia nessas possibilidades de sanções econômicas à Federação Russa. Sim. Primeiramente, no cenário, a primeira parte da sua pergunta, professor, no cenário internacional, por exemplo, comércio Estados Unidos-Rússia. Os Estados Unidos exportam 30 bilhões de dólares para a Rússia e a Rússia exporta para os Estados Unidos 10 bilhões. Então, existe um desequilíbrio que os Estados Unidos têm a intenção de manter para, eventualmente, aplicar algum tipo de sanção. Essa seria a oportunidade. Porém, caso venha aplicar, os estudos russos apontam quais os parceiros que eles poderiam substituir nesse caso. Um deles seria o Brasil. O comércio anual com o Brasil está em torno de 8 bilhões de dólares. E já a perspectiva para que esse ano chegue a 10 bilhões. Como líder regional da comunidade de Estados Dependentes, que a Federação da Rússia faz parte, eles não só defendem a Rússia, mas todo o bloco, todos os países que compõem esse bloco. A última visita que eles fizeram no Brasil, eles eram como Federação da Rússia e como líder do bloco também tentar celebrar acordos, tentar celebrar tratados, etc. Muitos foram assinados. E eles já estão até tirando lucro disso. Só que no nosso caso, nós não estamos tendo lucro em virtude da falta de ratificação pelo Congresso Nacional de boa parte desses tratados até. Alguns tentando até durante alguns anos, né? Entra naquela demora que você citou agora há pouco. Exatamente. E fica um pouco limitado o benefício que a gente poderia tirar numa relação interessantíssima que nós teríamos com a Rússia. Poderíamos aumentar. Na questão específica da Crimeia, o Brasil se absteve na última reunião da ONU justamente sobre quais tipos de sanção que poderia aplicar a Federação da Rússia. E nós nos abstivemos, ou seja, já com algum tipo de interesse
em tentar tirar algum lucro realmente dessa relação com eles, tentar melhorar. O representante da Ucrânia esteve aqui realmente reclamando com toda a razão e com virtude até a atuação que o país tem que ter de buscar no cenário internacional parceiros, né, nesse ponto. Só que o que a gente tem observado até aqui agora é que o Brasil realmente tem um interesse em manter uma boa relação com a Rússia, em detrimento até do interesse da Ucrânia. Ele realmente faz parte da política, né, esse movimento todo. Agora, o que nós temos que tirar como espelho do que eles vêm atuando no cenário internacional e cenário interno também, é de criar uma legislação bem mais ágil para aproveitar o mercado internacional no próprio país. Eles já estão tendo um lucro muito bom na agilidade que o legislativo proporciona para eles. E ao passo que a gente ainda tem esse empecilho de poder ainda ratificar os tratados, tem que passar pelo Congresso, etc., isso demora um pouquinho. Então, eu creio que curto prazo, caso tenha alguma sanção internacional, para a Rússia, de imediato vai ser ruim. Mas, médio prazo, eles estão preparados para poder suportar. E aí nós poderíamos, nas nossas relações internacionais, melhorar isso com eles também. Professor Marcelo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Professor Tagore também, muito obrigado. Professor Álvaro, espero revê-lo aqui em outras ocasiões do nosso programa Academia. E lembro que você também pode enviar o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. academia@stf.jus.br. Esse é o endereço para que você possa enviar tanto a sua tese ou a sua dissertação. E o programa pode ser visto também na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.